Boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso primeiro programa pelo mundo, que tem aí por objetivo fazer uma análise dos principais fatos que ocorreram na semana, com os nossos convidados, ambos historiadores, professor Aurélio Fernandes, professor Eden Pereira. Temos aí, esperamos aí nos próximos minutos com você sobre os principais acontecimentos da última semana. Rapidamente vou atualizar aqui os números do coronavírus no mundo. Infelizmente, a cada dia temos aí um crescimento exponencial da pandemia, a ponto de vários integrantes da Organização Mundial de Saúde se manifestarem. E o Brasil segue aí na segunda colocação deste triste ranking, que é convivendo e tendo que enfrentar essa pandemia que afeta todo o planeta. São hoje mais de 9.871.711 infectados, tendo os Estados Unidos com 2.493.873 infectados, superando as 125 mil mortes, e o Brasil com 1.274.974. Essa semana tivemos diversos acontecimentos muito importantes. Temos aí um conflito que foi iniciado já em semanas anteriores entre a China e a Índia. Tiveram um atrito as forças militares de ambos os países na fronteira, na região fronteiriça, e é uma situação que vem se complicando nas últimas semanas. Houve uma participação da Rússia na tentativa de mediar esse conflito. Mais para frente, os nossos convidados vão estar abordando o tema com mais profundidade. Também houve uma manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que diz que o país já busca deslocar forças armadas para a Índia, justamente nessa estratégia de pressionar a China e usando aí outra potência nuclear, que é a Índia. Também temos ainda no Oriente, já indo para a Europa, um retorno, um aumento da pandemia. Já se fala em segunda onda na China, na Coreia do Sul e na Alemanha, países aí que desde o princípio foram considerados exemplos no combate ao avanço da doença, mas que agora enfrentam problemas devido aos chamados novos surtos do coronavírus. Se viemos aqui para as Américas, tivemos uma manifestação importante de diversos intelectuais alemães pedindo o fim das sanções dos Estados Unidos a Cuba. Cabe lembrar que, a partir do ano 2015, 2016, quando se iniciou uma reaproximação dos Estados Unidos com a ilha caribenha, diversas empresas e diversos órgãos dos Estados europeus começaram a investir e desenvolver atividades em Cuba, e por conta disso, essas mesmas empresas e figuras, às vezes ligadas à cultura, ao teatro, ao cinema, começam a enfrentar os problemas das sanções comerciais. Também falaremos da África e de diversos outros países. De imediato, peço a todos que nos acompanhem nas redes sociais, facebook.com/cotidiano_news, twitter.com/cotidiano_news e Instagram, @cotidiano_news. Lembrando a todos que esse é o nosso programa pelo mundo, que busca aí resgatar os principais fatos da semana. Vamos começar com o professor Eden Pereira, que vai falar um pouco sobre o que está acontecendo na África. Professor Eden. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todas e todos que me escutam, que sintonizam nesse momento. Eu começo, falando sobre uma situação muito complexa que se desenvolve ali em torno de uma disputa hoje existente sobre a afluente do Rio Nilo. E aí eu coloco que essa é uma disputa que já existe já há um bom tempo entre Egito, Sudão e a Etiópia, que são três países que vêm disputando juntamente vem tendo uma série de conflitos em relação à construção de uma barragem que está em 90% de sua conclusão entre a Etiópia e o Sudão.
E o governo etíope tinha anunciado na semana passada que a partir do dia 1º de julho eles inaugurariam a barragem e a partir disso eles se retiraram das negociações, né? Era uma negociação tripartite entre a Etiópia, o Sudão e o Egito, em relação a como que se daria os níveis, por exemplo, de tração da água, quais seriam os impactos que haveria sobre o Nilo, e qual seria a frequência de uso também dessa barragem para geração de energia elétrica na Etiópia. É importante colocar, né, que o governo etíope ele coloca a construção dessa barragem como uma obra extremamente importante. E aí é importante colocar, né, porque a gente tem que elevar, né, a importância dessa obra, porque a construção de uma barragem que é uma barragem que pode gerar aí energia não só elétrica, não só para a Etiópia, ligando várias áreas do interior do país, como também pode gerar energia elétrica também para outros países da região, como o Quênia, Sudão Sudão do Sul pode gerar energia suficiente para poder abranger esses outros países também. Então é um projeto muito importante para a Etiópia. Só que isso pode gerar uma diminuição, né, da afluência do Rio Nilo, que ele é essencial para a produção tanto agrícola quanto para consumo, né? Porque ele é o principal rio ali daquela região da África que passa também pelo Sudão e pelo Egito. Eu acho também importante colocar que o Egito e o Sudão, mediante essa situação frente à Etiópia, eles colocaram que essa semana eles fizeram um pedido junto ao Conselho de Segurança da ONU para que mediasse essa situação, visto que a Etiópia ela se retirou das negociações tripartites. E aí, né, isso aí hoje de manhã, né, hoje de manhã já apareceu uma outra notícia que dentro de 2 ou 3 semanas poderia haver um acordo entre as 3 partes, mas aí em 2 ou 3 semanas a abertura da barragem, a usina hidrelétrica já vai se dar. Então é algo muito tenso, inclusive generais, tanto no Sudão quanto no Egito chegaram a ser convocados para poder estar em mobilização. Para um plano, né, de mobilização e lembrando, né, que tanto o Sudão quanto o Egito são governos que são presididos por militares, né? O Sudão hoje ele é presidido por uma junta militar que depois o presidente Omar al-Bashir, no ano de 2019, em 11 de abril de 2019, ele foi deposto por meio de um golpe de Estado. E o al-Sisi ele não ascendeu por um golpe de Estado, ele ascendeu, na verdade, por eleições diretas que ocorreram no Egito, e aí levaram ele à presidência após um período extremamente conturbado, onde o Egito esteve à beira da guerra civil. E aí esse pedido foi levado ao Conselho de Segurança, que vai estar analisando, e aí o Conselho de Segurança já também chamou também as partes para estarem dialogando, e aí a gente vê aí, né, a importância da água enquanto um fator aí, né, num presente próximo a ser discutido, né, enquanto um recurso natural. E aí no Egito também vou aproveitar e vou falar também de uma outra informação também. Essa semana, e isso vem como consequência também das últimas semanas dos desdobramentos da Guerra Civil Líbia, onde o Egito ele se contrapõe ao governo do Acordo Nacional Líbio, porque o governo do Acordo Nacional Líbio, segundo o governo egípcio, ele não teria condições de governar o país, e mais do que isso, grupos terroristas que estão atuando livremente na Líbia ameaçam também a segurança nacional do Egito. E aí isso levou, né, principalmente porque as forças do general Khalifa Haftar elas sofreram uma derrota muito importante, estratégica, em torno da capital líbia, Trípoli, nas últimas 2 semanas. Inclusive levou a eles recuarem até a cidade de Sirte. E aí, mediante a isso e mediante também uma ingerência turca, né, porque hoje a Turquia tá ligada diretamente ao conflito que existe hoje na Líbia. Ela interveio, né, na Guerra Civil Líbia, e graças à sua ajuda
o governo do Acordo Nacional conseguiu se manter e conseguiu fazer recuar o exército do general Haftar, que hoje ele tem suporte do Egito, mas não tinha um suporte do ponto de vista direto, como tem, por exemplo, o governo do Acordo Nacional da Turquia. Então o Egito ele aludiu à possibilidade de estar fazendo uma intervenção, uma ingerência militar no conflito líbio. Lembrando que em 2015 o general Sisi já estava no poder já no Egito. Ele já tinha sido um dos responsáveis por uma operação militar na Líbia que conseguiu fazer com que fazer com que fosse estabelecido o governo do Acordo Nacional, que depois o governo do Acordo Nacional implodiu. Ou seja, o Egito tem uma ligação direta ali naquela região, uma disputa também que envolve Turquia, envolve Grécia, envolve a França e outros países ali em volta do Mediterrâneo, daquela área ali, disputa do Mediterrâneo Oriental. Com essas notícias eu encerro aí a parte de África. Vamos partindo para a Ásia, então, com o professor Aurélio Fernandes. Tentativa dos Estados Unidos de intervir de alguma maneira no conflito ali na China, né? O Departamento de Estado dizendo, se oferecendo para enviar tropas, quer dizer, é muito provável que o governo hindu veja isso com bons olhos, é um governo conservador, de uma linha muito próxima à mesma linha do Donald Trump. Então, a tendência é um governo xenófobo, um governo que persegue as minorias, né, na Índia. Então, a probabilidade é muito grande de aceitar esse apoio americano, acirrando mais ainda a contradição, apesar de que a China está apostando na negociação, está apostando no sentido de jogar água nessa fervura. Uma das notícias do Paquistão é a ajuda que a China vem tentando levar, né, para o Paquistão, só que, na realidade, o Paquistão perdeu o controle completamente da expansão do Covid, da pandemia, né? Nós temos agora mercado negro de plasma sanguíneo no Paquistão. Quer dizer, hoje existe uma pesquisa no sentido de se usar o plasma das pessoas que já tiveram a Covid para usar como tratamento, né? E isso está levando a ver mercado negro de plasma no Paquistão. Está havendo uma repressão e tudo mais, mas não estão se conseguindo. Ao mesmo tempo, né, para vocês terem uma ideia, quase 3 mil euros pelo plasma que está sendo cobrado nesse mercado negro. E o sistema de saúde está à beira do colapso. Alguns médicos sendo agredidos, estão sendo acusados de serem culpados, inclusive, pela expansão da pandemia. E o Paquistão tem uma taxa de infecção mais rápida do mundo, né? Uma taxa de infecção extremamente alta. Mais de 5 mil pessoas são infectadas todos os dias no Paquistão. Na Índia, voltando para a Índia, você está tendo hoje, uma das principais notícias na Índia é as acusações à polícia de ignorar as violências de hindus contra muçulmanos. Algumas semanas atrás, houveram alterações à lei da nacionalidade que deram origem à manifestação de grupos religiosos, de progressistas, que afirmavam que a mudança seria um retrocesso no país laico. Então, vários grupos de pessoas hindus atacaram casas, estabelecimentos comerciais de pessoas muçulmanas, e a polícia principalmente de Nova Delhi, foi acusada de fazer vista grossa a esses ataques e, pelo contrário, culpando os ativistas que questionavam essa lei de terem sido responsáveis por essas manifestações, prendendo esses ativistas. Enfim, uma das mais importantes, a que mais teve repercussão, foi a Safora Zargar, que era uma estudante muçulmana, e que ela estava grávida de 5 meses, foi presa, pediu para aguardar o julgamento em liberdade, e a resposta da polícia foi que o fato dela estar grávida não diminuía a gravidade dos atos dela.
ela recorreu à justiça e a justiça permitiu que ela saísse após pagar uma fiança. Ainda na Ásia, voltando à questão da China, a China, essa semana, também, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, declarou uma forte oposição ao plano dos Estados Unidos de plano diário na região da Ásia-Pacífico, que a China não vai ficar parada caso isso continue. Mais um degrau, né, nessas tentativas de acirrar as contradições, as tensões com a China. Também da China, a propagação do vírus em Pequim, que foi notícia de todos os jornais, né, na semana passada. É curioso que a continuidade da notícia não ocorre. Né? A propagação da Covid já está basicamente controlada, essas são notícias que estão, né, vindo da China. Né? Em Beijing, pouquíssimas, dos 256 casos confirmados, 253 estavam relacionados a esse início da pandemia, enquanto outros 3 ainda estavam sendo analisados. Apenas 10 desses casos foram considerados pacientes em condições graves ou críticas. E um dado interessante, que depois eu vou comentar quando nós falamos dos Estados Unidos, né, o famoso paciente de $1 milhão, que foi o paciente que teve que pagar, né, o tratamento da Covid, teve um valor altíssimo cobrado para ele pelos planos de saúde americanos. Mais de 95% dos chineses estão cobertos por seguro médico básico. Ou seja, os residentes urbanos e rurais da China podem desfrutar reembolso de mais de 60% de suas despesas hospitalares em 2019. Ou seja, 329 milhões de chineses foram cobertos pelo Programa Nacional de Seguro Médico Básico para trabalhadores urbanos e outro 1 bilhão pelo plano para residentes urbanos e rurais. Ou seja, a China, né, o sistema de saúde chinês garantindo aí o tratamento de saúde de uma população muito maior que a população, por exemplo, dos Estados Unidos, que é hoje um dos epicentros. Nós vamos discutir daqui a pouco, vamos apresentar daqui a pouco o crescimento que está tendo, né, do coronavírus nos Estados Unidos. Da Ásia, são essas as notícias. Professor Eden Pereira. Gostaria de acrescentar algumas coisas em relação à China que eu considero que são importantes. Como foi colocado, né, essa semana, teve mais um surto de casos, né, crescimento de casos na China de Covid, que pode ser encarado por algumas mídias chinesas, inclusive encarado como uma espécie de segunda onda de infecções pela Covid-19. E aí o governo chinês ele tem buscado, né, manter algumas medidas restritivas na maior parte do país, em um momento, né, onde o país ele passa por uma série de chuvas, né, tem a região sudeste, a região sul do país, a centro-sul passa por um momento das chamadas monções, né? Eu não sei se o nosso telespectador ou telespectadora está familiarizado com o fenômeno das monções, quando uma determinada massa de ar quente sai de um local muito seco e do oceano vem uma massa de ar úmida, gelada, e os dois se encontram e acontece vários fenômenos meteorológicos que levam a tempestades. E aí nesse momento está acontecendo uma série de tempestades, é um momento, né, de acontecer uma série de tempestades nas regiões sul-sudeste da China, e algumas pessoas têm essas regiões, na maioria das vezes são regiões muito isoladas no interior do país, regiões algumas vezes montanhosas, né, na região de Guangxi, Sichuan, que são regiões de difícil acesso. E aí o governo chinês ele tem se colocado à disposição, ele tem dado prioridade justamente a atender essas pessoas em meio a essa situação. Lembrando que o número de casos crescentes por Covid-19 na China, principalmente em Pequim, eles vêm do interior do país, ou seja, reforça aquela ideia que
alguns cientistas já vêm discutindo aqui no Ocidente já há muito tempo, inclusive vale discutir isso também em algum sentido aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que é a ideia de que a Covid ela pode adormecer no interior do país, pode continuar mantendo-se no interior do país, para até então voltar a reaparecer nas principais cidades, né, dos países. E aí eu colocaria também mais uma informação que eu considero importante sobre a China. Eu caí um momento, não sei se o Aurélio chegou a colocar isso, mas essa semana o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei sancionando vários funcionários chineses, principalmente os membros do Partido Comunista, que tenham a ver de alguma forma com a aprovação da nova lei de segurança que será aplicada em Hong Kong. Ou seja, mais uma medida aí, né, de enfrentamento dos Estados Unidos em relação à China, mais uma inclusive do Congresso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles estão, o Congresso dos Estados Unidos e a presidência dos Estados Unidos, se tem uma coisa que eles concordam muito bem em relação à política internacional. Isso a gente pode até ver naquela famigerada salva de palmas que no mês de janeiro foi dada ao autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, que já não é presidente de mais nada, num parlamento onde democratas e republicanos eles aplaudiram, né, a Juan Guaidó. E aí, nesse momento de política internacional, é a única hora onde republicanos e democratas chegam a algum acordo nos Estados Unidos. É isso. Sobre a Ásia, é isso. Devido à Covid, a Arábia Saudita suspendeu a grande peregrinação no Al-Meca, prevista para final de julho, para você terem uma ideia, né, do que essa pandemia tem causado no mundo. Né? Na Cisjordânia, mais uma vez, nós estamos vendo agora, 1º de junho, começa a política, né, a decisão tomada pelo Estado sionista de Israel de anexar parte da Cisjordânia, e estão havendo mobilizações agora no mundo contra essa proposta que vai ser encaminhada a partir de julho. Mais de cerca de 1.080 parlamentares europeus pedem à União Europeia da Cisjordânia, parlamentares de 25 países da Europa assinaram uma carta rejeitando a anexação parcial da Cisjordânia. Parlamentares da União Europeia, do Reino Unido e da Islândia, que não fazem parte, né, da União Europeia. Ao mesmo tempo, uma série de entidades na França vem pressionando o governo francês e também a União Europeia para impedir essas novas radicalistinos naquela região. Também do Oriente Médio vem a notícia de milhões de crianças iemenitas à beira da fome. O Iêmen, já há algum tempo, né, vem num processo, 5 anos, um processo de guerra, né, e o governo reconhecido pela Arábia Saudita são apoiados pelo Irã. E esse país, óbvio, do Oriente Médio, a sua economia dizimada, milhões de desempregados e 80% do país precisando de ajuda humanitária. Então são quase 2,4 milhões de crianças que podem estar desnutridas. Então a Unicef vem fazendo uma campanha no sentido de, né, garantir. Agora, óbvio, a gente tem que ter bem claro que ali tem uma série de interesses, né? O governo reconhecido internacionalmente é apoiado pela Arábia Saudita e tinha uma postura de extermínio também de parte da população que eles reconheciam não como iemenitas, né? Então esses rebeldes Houthis eram perseguidos por esses governos. Enfim, é uma situação que está levando, no final das contas, o preço pago pelo povo iemenita em 2,4 milhões de crianças. Eu lembro na época do ataque, né, dos Estados Unidos ao Iraque, que várias vezes foram divulgados números enormes, números expressivos, mostrando que os principais atingidos no ataque ao Iraque não foram, né, as classes dominantes iraquianas, não foram as crianças
e os jovens que foram as principais vítimas, né, dessa guerra, como de qualquer outra guerra civil ou invasão imperialista. Então, do Oriente Médio são essas principais notícias desse giro nosso. Obrigado, professor Aurélio. Professor Eden, quer agregar alguma coisa sobre o Oriente Médio ou partimos para a Europa? Partimos para a Europa. Beleza, pode ir tocar daí então. Bom, vou começar na Europa com uma notícia que é, para quem gosta de futebol, uma notícia bastante importante, né? Que essa semana tribunais suíços eles investiram uma série de intensificaram, né, uma série de investigações sobre o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, né? E aí o Michel Platini hoje ele não é mais presidente da UEFA, mas é importante colocar que o Michel Platini ele é um dos principais parceiros políticos do ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, e o presidente e ex-presidente da UEFA, o Michel Platini, ele é acusado, né, de envolvimento em casos de corrupção envolvendo a UEFA, a FIFA, transmissões de jogos da Copa, tanto da Copa do Mundo quanto da Eurocopa, entre outras coisas que estão sendo investigadas relacionadas a ele. Lembrando que o presidente Blatter ele já foi preso, né? Ele é investigado também pelo FBI, e esse é uma investigação que ocorre a nível internacional, liderado tanto pela Interpol quanto diversas outras instituições de investigação, justamente por ocasião, né, de uma série de escândalos de corrupção que teriam ocorrido na FIFA. E aí eu queria só colocar, né, a título de curiosidade, né, para que quem tiver mais interessado possa pesquisar depois sobre o assunto. É importante colocar, né, que existe, né, existe uma campanha, né, muito grande por parte de alguns setores de empresários nos Estados Unidos, justamente, a favor de colocar, né, uma liderança, um empresário, né, alguns empresários árabes que estão interessados, né, em liderar a FIFA. Em 2016, durante a campanha presidencial do atual presidente Gianni Infantino, teve um príncipe jordaniano que chegou a receber milhões de dólares em investimentos de campanha, para poder, inclusive tem investigações relacionadas à campanha dele, porque existe um interesse, né, existia um interesse de que ele assumisse a FIFA, porque a FIFA adotava políticas muito contra os interesses de determinados países, como Estados Unidos. Alguns países da Europa também estavam discordando também das posições da FIFA, principalmente porque a FIFA havia escolhido como países que receberiam Copa do Mundo, Rússia, Catar, e que poderiam ter escolhido Marrocos na época. Depois veio a ideia da Copa do Mundo tripla, né, Estados Unidos, México e Canadá, mas naquela época a campanha para uma Copa do Mundo Marrocos havia uma grande campanha por isso e acabou não passando. Bom, indo para outras notícias na Europa, eu gostaria de passar na Rússia. Importante colocar que a Rússia essa semana celebrou, né, o dia da vitória, no dia 24, na quarta-feira, dia 24 de junho, né, os 75 anos da vitória sobre o nazifascismo, né, foi uma grande festa com a presença de várias lideranças internacionais. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, esteve presente. O primeiro-ministro indiano, o Modi, também esteve presente, assim como também o presidente Xi Jinping também foi convidado. Eu não me recordo se ele foi, mas eu tenho quase certeza que ele foi a esse conjunto de comemorações que envolvem os 75 anos da vitória sobre o nazifascismo. Importante colocar que a parte, né, dessa reunião, houve uma reunião entre os chanceleres, né, desses três países, né, eles se reuniram e aí para poder discutir, né, questões relativas tanto à parceria na integração euroasiática, como também, né, relativas também à disputa, né, da fronteira, a disputa fronteiriça existente hoje aos conflitos fronteiriços existentes na região do Caxemir.
entre a China, o Paquistão e a Índia, mas mais especificamente a Índia e a China. Uma outra questão que é importante colocar também nessa semana da Rússia é que a Rússia iniciou essa semana, né, sua votação, né, pela reforma constitucional, né? Lembrando que a Rússia ela passa desde o final do ano passado por um processo de discussões, uma série de discussões sobre emendas e reformas à atual Constituição. A atual Constituição é uma Constituição outorgada pelo Boris Yeltsin, pelo antigo presidente Boris Yeltsin, em 1993. E aí essa Constituição que ela recebeu, ela teve uma série de discussões, suas emendas foram aprovadas pela Duma e hoje, a partir de quinta-feira, dia 25 de junho, elas entraram em votação. Lembrando que a Rússia ela colocou essa votação de uma maneira extensa por aproximadamente uma semana por causa de questões relacionadas à Covid-19, mas também por causa de questões também de testes. A Rússia está fazendo um teste, né? A Rússia desde então ela nunca tinha efetivado uma votação por e-mail, né? As pessoas na Rússia elas têm a condição de poder estar votando por e-mail, ou seja, você tem a condição de estar fazendo voto presencial e estar fazendo voto por e-mail. Então existe um teste também dentro dessa votação, desse referendo pela reforma constitucional. Lembrando que não são todos os atores políticos na Rússia que são a favor da reforma constitucional. O Partido Comunista da Federação Russa havia soltado uma nota semanas atrás manifestando-se contra a reforma constitucional, justamente porque a reforma constitucional ela traz um dispositivo que permite ao presidente Putin poder se reeleger até 2036, e isso é algo que o Partido Comunista da Federação Russa ele é contra, não por princípios, mas porque a Rússia ela fez uma reforma na Constituição que não passou por uma Assembleia Constituinte. Portanto, porque quando você faz uma reforma constitucional, a princípio deveria-se haver um processo eleitoral para que se chamasse, né, uma Assembleia Constituinte. Isso é algo que não aconteceu na Rússia. A Rússia, o presidente Putin, ele convocou as eleições, o processo de constituinte. O parlamento russo ele concordou com as reformas da Constituição e desde então ele vem empreendendo uma série de discussões sobre a lei orgânica, sobre a principal lei orgânica nacional do país. É importante colocar que a votação vai até dia 1º de julho, ou seja, até quarta-feira agora. E isso é um prazo consideravelmente longo até para votação, justamente porque existem grupos sociais, camadas sociais que estão participando dessa votação. Conforme eu falei, existem grupos de risco da Covid-19 que estão participando do processo eleitoral, como aposentados, pessoas que são, idosos, pessoas que são parte do grupo de risco e que estão votando categoria por categoria. Até o dia de hoje, até hoje de manhã, 20% das pessoas já haviam votado, né, no processo de constituinte. Espera-se que até 20% daqueles que estão prontos para votar, né? Eu ia falar listos, né, mas pessoas que estão prontas, aptas para votar, votaram até o dia de hoje. A votação segue até quarta-feira. Um outro país que está passando por um processo eleitoral também é a Polônia, e aí eu queria destacar que a Polônia realiza suas eleições amanhã, eleições presidenciais amanhã, no dia 28 de junho. Existem dois candidatos principais que são os favoritos para estarem no segundo turno, que é o atual presidente Andrzej Duda. O atual presidente Andrzej Duda é um candidato independente, porém, ele é ligado ao partido da extrema-direita, um partido com vernizes fascistas, chamado Justiça, Lei e Justiça, o nome do partido. E aí o Lei e Justiça, ele é um partido que apoia o presidente Duda de uma maneira indireta. O outro candidato, que é o candidato da oposição, que cresceu nas últimas semanas, ele é um candidato que substituiu
O nome dele é Rafał Trzaskowski. Ele é o candidato de uma coalizão chamada Plataforma Cívica, que é um partido de orientação liberal centro-direita, que é um partido pró-União Europeia, e é um partido que tinha uma candidata há poucas semanas atrás, que era a Maria Kidawa-Blonska, só que ela se afastou da campanha, dando lugar essa figura pública, né, que é o Rafał Trzaskowski. Ele é prefeito de Varsóvia e ele é um prefeito que é muito... ele possui muitas polêmicas, certamente, relacionadas não só às suas posições relacionadas à Rússia em relação a outras minorias, né, dentro da Polônia, mas também porque ele possui, né, uma posição pró-União Europeia, então ele possui um apoio de boa parte da sociedade polonesa que é contrária às posições de Duda conflitantes com a União Europeia e que vê nele, né, uma saída contra o fortalecimento de um autoritarismo sobre as mãos de Andrzej Duda. Lembrando que a eleição polonesa ela tem a possibilidade de 2 turnos, ou seja, hoje o Andrzej Duda tem 42% das intenções de voto e esse candidato de oposição, Rafał Trzaskowski, ele possui 31%, né, das intenções de voto. E aí existe uma questão muito curiosa, porque no segundo turno as intenções de voto elas dão uma virada para esse candidato da oposição. E aí a gente vê não só a importância do segundo turno nas eleições polonesas, como também a importância também de um candidato que conseguiu unificar a oposição polonesa, né? Uma oposição liberal, diga-se de passagem, não é uma oposição de esquerda, porque, como eu tinha falado, ele reúne em torno de si uma centro-direita liberal no país, que inclusive rachou com o próprio presidente Andrzej Duda, e que tem uma esperança de no segundo turno poder estar aí conseguindo chegar à presidência do país para os próximos 5 anos. Importante colocar que o Andrzej Duda, essa semana, ele foi aos Estados Unidos, ele foi inclusive o primeiro líder de Estado a fazer uma viagem aos Estados Unidos durante a crise da Covid-19, ou seja, é algo inédito. E isso que a gente já sabe, né, que o Andrzej Duda é conhecido por uma série de peripécias, né, porque ele colocou há algumas semanas atrás que quem garante a independência da Polônia são os exércitos dos Estados Unidos. Inclusive, essa semana, o Trump, de uma maneira de uma maneira indicativa, né, para o seu parceiro Duda, ele retirou algumas tropas da Alemanha e enviou-as para a Polônia, isso numa tentativa de atrair alguns círculos belicistas pró-OTAN dentro de Varsóvia, dentro da Polônia, para poder tentar fazer ajudar o presidente Duda na sua saga, né, rumo à reeleição na Polônia. Sobre a Europa, essas são as principais notícias aí que eu tenho a colocar. Muito obrigado, professor Eden. Professor Aurélio. É só complementar algumas coisas, quer dizer, essa semana a União Europeia confirmou que está fechando as fronteiras para americanos, russos e brasileiros, né, devido ao avanço da Covid nesses países. Outra notícia que saiu interessante, que às vezes as pessoas não têm um fetiche, né, com os países nórdicos, como se os países nórdicos fossem uma perfeição em matéria de sociedade, de relações sociais e tudo mais, é que os países nórdicos não são exceção às práticas racistas. Tiveram manifestações muito grandes nesses países questionando o racismo existente, né, na Suécia, Noruega, Finlândia. Em todos esses países você tem minorias como os Sami, que é um povo indígena que vive nessa região e que durante séculos sofreram discriminação, repressão, violação de direitos humanos e até mesmo práticas eugênicas. Para você ter uma ideia, a Suécia tem a infeliz honra de ter sido pioneira no lançamento do primeiro Instituto de Biologia Racial do mundo, né?
E também, embora não fossem, né, grandes impérios na África, enfim, nas Antilhas, também tiveram participação, tinham colônia na África, nas Antilhas, e navios da Dinamarca, da Noruega e da Suécia participaram ativamente do comércio transatlântico de estados, de escravos. Então tem toda uma discussão, né, nesse sentido ocorrendo, existe muita xenofobia, né? A extrema-direita desses países resume a sua posição em relação ao racismo dizendo o seguinte: eles não somos racistas, nós somos patriotas, para vocês terem uma ideia. Bom, complementar só uma notícia em relação à Rússia, complementar o que o Eden colocou. O Putin, essa semana, aumentou impostos sobre os ricos, né, antes da reforma constitucional, e decretou uma série de medidas de apoio, né, social em função da Covid. Da Alemanha vem a notícia de que a extrema-direita alemã, que em 2017 foi considerada a terceira força no Bundestag, no parlamento alemão, né, a última projeção está colocando o voto dela em torno de 8%, muito abaixo dos quase 13% que ela obteve em 2017. Então, essa extrema-direita vem sofrendo uma série de enfrentamentos, né, internamente. Tem sérias divisões entre uma ala nacional e populista, mais, digamos, moderada, e o setor etno-nacionalista, que é bem mais próximo a uma postura claramente neonazista. A recente expulsão de um representante desse setor, membro da fração mais radical, tem apontado a possibilidade de surgimento de um partido mais à direita ainda, formado por essa facção. Mas a sua expressão eleitoral vem diminuindo durante a pandemia. De Portugal vem a notícia de que eles fizeram uma nova quarentena, quer dizer, aumentou o número de casos de Covid em Lisboa, né? No Reino Unido vem a notícia de que, mais uma vez, né, nós já estamos comentando isso em vários momentos, dizendo que a burguesia mundial, a burguesia de cada país está querendo jogar nas costas dos trabalhadores todo o preço da crise. As empresas do Reino Unido planejam cortar 25% dos trabalhadores que estão em licença até setembro. Vocês terem uma ideia, ou seja, 164 milhões de trabalhadores migrantes já perderam os empregos, agora vão enfrentar uma série de problemas, né, com essa política dessas empresas. E na Espanha, a Espanha está tentando salvar a sua temporada de turismo, abrindo de novo a possibilidade de viagens, né, apesar de que também na Espanha está havendo discussão, né, na Espanha. Por fim, uma notícia interessante, né, que é uma tentativa de reaproximação da União Europeia com a China, na medida que o presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu vão fazer videoconferências com o primeiro-ministro Li Keqiang e o presidente Xi Jinping, né, tentando retomar as relações com a China, que estão, né, tensionadas desde que a União Europeia se somou às críticas do imperialismo estadunidense de que Pequim tinha espalhado desinformações sobre o novo coronavírus. Essas são as complementações que eu queria fazer em relação à Europa. Obrigado, professor Aurélio Fernandes.